Boa noite, meus amigos e amigas. Vou dar só uma checadazinha aqui para ver se está tudo certinho, tudo funcionando adequadamente, se o som está bom, porque de outras vezes nós tivemos alguns probleminhas aqui com o som. Checadazinha aqui para ver se está tudo... Pô, parece que está tudo certinho aqui. Então vamos ver se segue tudo certo, né? Ver se tudo vai adequadamente. Estou aqui dentro de uma das salas de terapia aqui do SEC. Então, quem quiser comentar, conversar comigo sobre o tema de hoje, que é quem faz o mal recebe o mal de volta, né? Isso é uma das questões mais interessantes nessa época em que nós estamos vivendo aí uma pandemia, né? Passamos aí por um momento muito difícil. Pasmem, as pessoas ainda cismam de desejar o mal às outras pessoas, né? Ainda entram numa vibe de achar que pode tudo, né? Que pode transferir energias negativas, que pode transferir energias deletérias e sair incólume disso, né? E sair ileso dessa situação. Primeira coisa que a gente precisa analisar, gente, como o nosso estudo espiritual, o Café Espiritual faz sempre uma análise muito interessante da base espírita, né? A minha base é espírita, embora hoje eu me considere uma pessoa universalista. E o que é ser um universalista? Eu já expliquei aqui outras vezes, inclusive já fazia 2 semanas que eu não entrava em live. Hoje cismei, eu digo, não, vou fazer uma live para o pessoal, uma live de final de ano, né? Aqui estão várias pessoas entrando. Renato, boa noite, meu amigo Renato, boa noite, Kátia, boa noite, Marciano, tem um monte de gente aí já entrando e tal, dando boa noite. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço a assistência de vocês. E a Michele também colocou aqui, ó, feliz ano novo, amigo Wagner Andrade. Obrigado, Michele, valeu mesmo. Veja só, então, como estamos aí num processo de entendimento, em compreensão da espiritualidade, e sempre que a gente fala sobre espiritismo, espiritualidade, espiritualismo, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o espiritismo lida com essa comunicação dos espíritos, né, da encarnação. São conceitos bastante profundos que algumas pessoas não entendem direito, embora sejam extremamente simples se a gente for entender de forma profunda todo o processo. Eu me considero hoje um universalista porque eu vejo as diversas vertentes e, de certa forma, me convenci de que existem várias outras verdades, embora o Espiritismo tenha conceituado e levado em conta essas verdades. Kardec passou apenas 12 anos, desde a codificação do Espiritismo, em 1857, até 1869, quando ele desencarnou. Então, ele passou muito pouco tempo aqui, montando a estrutura do Espiritismo, e deixou um legado, que era o legado do vamos ver o que vai acontecer proximamente. E a maioria das pessoas, a maioria dos espíritas, pegaram a doutrina de Kardec e transformaram essa doutrina numa doutrina estanque, numa doutrina como se fosse alguma coisa para se consultar e não para se desenvolver. E o meu entendimento, e aí, por favor, compreendam que aqui está falando uma pessoa que tem conhecimentos muito parcos sobre o Espiritismo. Quem disser que conhece o Espiritismo profundamente é de uma arrogância muito grande ou de uma inocência muito grande, tá? Porque não conhece mesmo. O Espiritismo é muito maior do que a própria doutrina espírita. Já dizia Leon Denis, lá no passado, logo depois do desencarne de Allan Kardec, que o Espiritismo é o futuro das religiões, e não a religião do futuro. O Espiritismo é a doutrina, é a filosofia dos espíritos e não dos espíritas. Isso é fundamental que a gente saiba também e entenda de uma forma mais ampla esse processo de compreensão do que é o Espiritismo e infelizmente se perdeu em uma religião, em uma mera religião. As pessoas andam repetindo as coisas, né? Repetindo os mesmos padrões, a mesma coisa que fizeram com o cristianismo, que nasceu puro, que nasceu com uma organização filosófica fantástica, fenomenal, e que hoje, infelizmente,
se perdeu no tempo, se perdeu na filosofia. O cristianismo se tornou uma filosofia de vida religiosa, com regras de dogmas e padrões que foram sendo seguidos durante a história da humanidade, desde o princípio metendo medo nas pessoas e principalmente levando em conta essa dicotomia ou essa bipolaridade entre o bem e o mal, pregada por Maniqueu. Maniqueu, que foi um sacerdote cristão que viveu no Oriente Médio, que defendia que existia o bem e o mal, Manes, né? O sacerdote Manes. Ele dizia que as pessoas teriam de escolher entre o bem e o mal, entre o que é bom, o que é ruim. Surgiu daí também o conceito do demônio, né? Daquela figura demoníaca que a tudo influencia e que principalmente a tudo tendencia, porque obriga você a ter medo de algum ser que está em determinados locais e que, infelizmente, as pessoas tomadas de medo e de pavor dessa figura terminam repetindo padrões de comportamentos, metendo medo nas gerações próximas, porque foi isso que aconteceu. Eu vou dar aqui boa noite a todo mundo. Carlos Augusto está assistindo também, Michete, Socorro, Florencio, Célia Santos, Kelly Silva, está todo mundo assistindo aqui. Muito obrigado aí pela assistência de vocês, tá, gente? Obrigado por estarem assistindo a nossa live, tá? Mas continuando, desde que o cristianismo surgiu, baseado principalmente na interpretação dos evangelhos de Jesus, né? Os 4 evangelhos, depois os evangelhos apócrifos, e toda essa estrutura foi montada muito para meter o medo numa população que era extremamente brutalizada e que precisava desse medo, inclusive para seguir os seus passos, se ordenando dentro das leis universais, né? São leis que nos obrigam a entender o mundo de uma forma correta, mas não são leis pétreas que está em algum local. Inclusive na pergunta, me parece que 629, deixa eu só dar uma conferidazinha aqui, porque eu gosto sempre de conferir essas coisas, tá certo? Então, se pergunta, né, onde está a lei de Deus? Então, os Espíritos respondem no próprio livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus? 621 do livro dos Espíritos. Então ele diz assim, na consciência dos homens. Então a lei de Deus está na nossa consciência, não está em local nenhum. Muitas pessoas utilizam o livro, a Bíblia, né, como se fosse um parâmetro para se cumprir, uma regra pétrea, uma regra que não se pode mobilizar para canto nenhum. E algumas religiões, inclusive, dizem que sem ela não existe salvação, onde a salvação está na nossa consciência. Eu ser bom ou ruim, eu fazer coisas certas ou erradas, está dentro de mim. E faz parte dessa consciência ampliada, onde eu, sabendo que posso fazer algo de errado, eu faço algo de certo. Interessante e curioso de tudo, gente, é que a maioria das pessoas muito corretas e muito ajustadas, elas não têm uma religião. Elas, na verdade, elas se movem pela justeza dos pensamentos e da sua própria consciência. Elas não fazem o mal porque sentem dentro do seu íntimo que o mal não é para ser feito, né? Elas não fazem a coisa errada porque dizem assim, poxa, é errado desejar o mal ao outro, é errado fazer coisas ou então ser desonesto, fazer algumas coisas, ser infiel com seus conceitos, seus princípios. Mas não existe essa dicotomia bem e mal. Inclusive em algumas religiões trazidas pelos nossos irmãos afrodescendentes, chegou aqui no Brasil, aportou no Brasil, sem nenhum conceito de bem e de mal, mas sabendo o que era certo e o que era errado fazer. E o certo e errado também são parâmetros dicotômicos, né? Quer dizer, a gente sempre fica imaginando, puxa vida, o que é certo fazer, né? Será que a gente seguiu os nossos sentimentos, as nossas emoções,
tentar ser feliz de alguma forma, tem algum parâmetro de erro nisso, né? Você mudar os seus conceitos, ou mudar inclusive até a sua forma de pensar e a sua forma de agir em determinados momentos, será que isso é errado porque alguém determinou que era errado? Será que você não deve seguir os seus sentimentos, seguir suas emoções sem prejudicar as pessoas, sem fazer mal às pessoas, sem desejar coisas ruins? Será que não seria interessante que nós tivéssemos essa consciência mais ampliada de entender que, segundo os próprios espíritos que vêm falando sobre o bem e sobre o mal, né, que não existe essa dicotomia, né, que não existe esse ser demoníaco que nós colocamos inclusive a culpa nele nas nossas más ações, não nos responsabilizando sobre o que nós fazemos. Não existe um ser que nos influencie para o mal, nós é que nos influenciamos para o mal. E aí da onde vem exatamente esse conceito de que toda a obsessão espiritual, por exemplo, esses espíritos que influenciam em nossas vidas, né, e Kardec fala muito bem nisso. Então, os espíritos influenciam em nossas vidas, e ele diz assim, muito mais do que vós imagineis, ele por vezes vos dirige. Então significa dizer que os espíritos estão ao nosso redor. Mas quem é que dá cabimento para os espíritos influenciarem as nossas vidas? Será que nós não somos nós mesmos que damos esse cabimento, damos essa abertura, rompemos essa tela búdica, essa tela atômica que tem, que nós nascemos com ela? A partir do momento em que nós reencarnamos, gente, nós viemos blindados para cá. Se nós viemos reencarnar, é para cumprirmos determinadas coisas aqui no orbe terrestre, na tridimensionalidade. O que significa dizer que eu preciso cumprir com as minhas funções aqui. Às vezes, karmicamente, tem alguns seres em meu campo mental e que vão, em determinados momentos, me influenciar. Como me influenciam também as entidades positivas, as entidades do bem. Mas esse ser demoníaco, ele só entra em nós, ele só vem e nos influencia de forma negativa se nós permitirmos que isso aconteça. Porque nós temos também uma coisa chamada livre-arbítrio, que a partir desse momento em que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, conseguimos mudar toda a estação de coisas e toda a situação que pode acontecer ou que possa acontecer em nossa vida, mudando inclusive a nossa programação espiritual. Isso é que é fantástico, né? A gente saber que nós podemos modificar a nossa vida a qualquer momento, para o bem e para o mal, viu, gente? Né? Nós podemos transformar a nossa vida no inferno ou podemos transformar a nossa vida em uma coisa bacana. Então, pensando dessa forma, né, eu fui também buscar na Cabala, eu falei aqui agora há pouco de Maniqueu, de Manes, né, do sacerdote Manes, que falou sobre a dicotomia entre o bem e o mal, coisa que o cristianismo trouxe e carreou essa estrutura filosófica baseada no bem e no mal para poder dominar as massas, porque é esse a intenção. A intenção é dizer, olha, tem um Deus no céu que castiga, tem um demônio que te atenta, então fica sempre sob os meus domínios. Se você não seguir o que eu te digo, não me der dinheiro, não me der isso, não me der atenção, não me der prestígio, não me der bens, eu vou te colocar no fogo do inferno, você não terá o seu terreninho no céu. Então foi para meter medo das pessoas, tá certo? E aí, esses conceitos das leis universais existem desde o Antigo Egito. Tá? E quem primeiro trouxe esses conceitos avançadíssimos, e dizem até que é mais antigo ainda, foi um cara chamado Hermes Trismegistus, que hoje, em algumas literaturas, principalmente essa aqui, que é um livrozinho bem fininho, tá? Um livro bem esquálido, e que fala sobre as 7 leis herméticas. A lei do princípio do mentalismo, que tudo é mental, a lei da correspondência, que tudo está em cima, tudo está embaixo e etc. O princípio da vibração, que nós vamos falar dele aqui, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e efeito, que nós vamos falar também, e o princípio de gênero, tá certo? Tudo é masculino, tudo é feminino, nós estamos envoltos nesses princípios herméticos fantásticos, maravilhosos, que eu considero assim um dos maiores avanços, e inclusive alguns dos princípios cristãos têm muito a ver com os princípios do hermetismo, né? Com os princípios herméticos, e é muito interessante isso, tá, gente? Então, veja,
A primeira coisa é, se eu vibro negativamente e passo alguma coisa negativa para alguém, essa vibração negativa volta para mim? Então, a lei da vibração do hermetismo, que é um princípio fantástico, maravilhoso, ele diz o seguinte: esse princípio encerra a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra. Nada está parado, fato que a ciência moderna observa, e a cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, esse princípio hermético foi anunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito, em codinome aí, na realidade, destacadamente por Hermes Trismegistus. Esse princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada, isso é muito interessante, quanto mais elevada, tá certo, for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado como uma onda que se move muito rapidamente e parece estar parada. E o interessante é o seguinte, é que tempos depois, logo depois das psicografias de Divaldo Pereira Franco, Joana de Anjos, o espírito de Joana de Anjos, vem falando sobre uma coisa muito interessante sobre essa questão do mal e do bem. Que todas as vezes que você desfere alguma coisa negativa, a tua vibração baixa, então você começa a vibrar em parâmetros e ritmos muito lentos, o que gera um negativismo, uma produção de elétrons, e você vai começar a absorver radicais livres para o seu corpo, o que significa que quando você deseja o mal, quando você diz alguma coisa ruim a alguém, quando você desfere alguma praga, você diz assim, não, eu quero que fulano de tal morra, eu quero que fulano de tal se dane para o lado dele, etc. Você baixa a sua vibração, começa a produzir noradrenalina, tá? Começa a produzir determinadas substâncias químicas no seu corpo, no seu organismo, provocando radicais livres que podem naturalmente lhe trazer um câncer e etc. Como nós estamos estudando ultimamente muitos corpos, que são os corpos espirituais, do corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico, nós estamos percebendo que muitas vezes dentro do corpo mental inferior nós temos determinadas vibrações que são vibrações negativas trazidas de outras encarnações. E trazendo para o corpo astral, que é o corpo comportamental, o corpo dos vícios, dos costumes que não são lá muito bacanas, que termina transferido, porque o corpo astral é um MOB, um modelo organizador biológico. Nós terminamos transferindo para o nosso corpo, principalmente através do nosso duplo etérico, que também é matéria, a sede dos chakras, todas as nossas sensações. Então, se vibramos negativamente e enviamos determinadas energias para as pessoas, o que na Umbanda, no Candomblé, nas religiões afro, chama-se de macumba de cabeça. Você mandar alguma coisa para o outro, assim, tipo, eu quero que o outro se dane, eu quero que não sei o quê. E tem mais, isso não é exclusivo das religiões de matrizes africanas, tá, gente? Dentro da Igreja Católica acontece a mesma coisa. Vamos perceber direitinho, aquela mãe que não deseja que o filho se case com determinada mulher. Essa mãe acende lá uma velhinha dela e diz assim, eu quero, tá certo, que o meu filho acabe o relacionamento com aquela moça. Por favor, meus anjos, meu Espírito Santo, meu São Benedito, meu São sei lá quem, por favor, tire aquela moça do caminho do meu filho. O que ela está fazendo ali? Ela está fazendo magia negra. Ela está transferindo uma energia, indo contra o livre-arbítrio do filho dela, chamando entidades que não são santas nem nada e criando uma energia negativa. O evangélico que vai lá para casa evangélica e tal, olha, eu quero que tire esse mal do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha mulher e etc. O que ele está fazendo ali, gente? É uma demanda. Ele está fazendo uma macumba de cabeça.
Isso acontece no budismo, isso acontece no judaísmo, tá? Todas as vezes que você envia uma maldição, você está, de certa forma, transformando a tua vibração numa vibração muito baixa, muito reles, muito terra-terra. Você está, inclusive, enviando para alguém. Se esse alguém tiver sintonia com esse tipo de energias, porque, sei lá, de certa forma dá cabimento, e todos nós damos cabimento, todos nós odiamos, todos nós somos maledicentes, todos nós transferimos energias negativas de uma forma ou de outra, somos fofoqueiros, somos, pensamos mal das pessoas, somos um pouco humildes, né? E tudo isso naturalmente, de uma forma muito direta, termina atingindo você. Por quê? Na hora que eu faço isso, mesmo que não seja contra aquela pessoa que enviou a demanda para mim, a macumba de cabeça, né? A maldição que ela enviou para mim, se a gente está eivado de ódio e esperando sempre o ódio vir de lá, porque tem gente que vive dizendo isso, né? Ah, não, eu recebi uma demanda. Ah, não, tem alguém me perseguindo. Ah, não, fulano de tal está mandando, fez um trabalho para mim. Ah, não, acenderam uma vela de ponto virado para mim e eu vou receber todo esse mal. Na medida em que você pensa nisso, gente, você está atraindo. Então, uma das maneiras mais eficazes de você barrar essa coisa é, primeira coisa, se alguém vier te dizer assim, olha, fulano, deve ter alguém mandando uma macumba de cabeça para você, não queira saber quem é, e disfarce qualquer comentário a esse respeito. Por quê? Porque na medida em que você sabe, você vai ficar prevenido, e você vai começar a dizer assim, puxa vida, alguém está mandando uma macumba de cabeça para mim. Quem é a pessoa? E aí, ao saber do nome da pessoa, você vai começar a pensar mal da pessoa. Você não sabe se foi fofoca, você não sabe. Então, na verdade, a primeira providência que você tem que tomar é elimine essa questão do achar que o outro está fazendo algo contra você. Não pense nisso, porque quanto mais você se conecta a essa energia, mais você rompe a sua tela búdica, que é essa proteção natural dos que todos os encarnados têm. A gente sempre costuma dizer que a obsessão é uma chave que se abre como se fosse uma porta que se abre de dentro para fora. Você nunca, um obsessor vai poder acessar você se você estiver blindadinho, se você estiver com todas as suas defesas psíquicas, fazendo bem, não pensando mal de ninguém, não sendo orgulhoso, vaidoso, né? Não sendo uma pessoa ruim com as outras. Então, na medida em que você está todo blindado com esse processo, naturalmente você está blindado com qualquer tipo de energia que enviou para você. E aí você pergunta assim, e quem enviou, Wagner? Quem manda para mim uma macumba de cabeça, quem acende uma vela de ponto virado, quem vai para uma igreja e acende uma vela pedindo para separar, para fazer, para não sei o quê. Essas pessoas recebem alguma coisa? Gente, a primeira coisa que a gente precisa analisar, e aí eu vou fazer uma análise junto com vocês aqui, é o seguinte, vou traçar um paralelo. Quando a sua luz, a luz da sua casa queima e você vai mudar no bocal com um interruptor aceso, o primeiro raio de luz que bate daquela lâmpada, bate primeiro em quem? Não é em você? Então, acender luz ou apagar a luz, luz significa vida, bons sentimentos, boas coisas, que provoquem em você um excesso de elétrons acelerados, que produzem fótons, e que no momento em que você acende essa luz do benfazejo, bem que você deseja ao outro, a coisa boa que você quer que o outro passe, quem primeiro recebe o bem é você. Mas na medida em que você apaga a luz, a primeira escuridão que é acometida ou que é afetada, que é estruturada, é a escuridão do seu coração. Então não adianta, tá? Tem gente que diz, eu quero que morra. Eu até compreendo, sabe, gente, que muitas vezes essa reação é uma reação natural, normal, de pessoas que, puxa vida, sei lá, poxa, foram afetadas de alguma forma. Alguém
fez alguma coisa que a afetou, que a entristeceu, que a deixou cabisbaixa, nervosa, ou então entristecida, enraivecida, com ódio. E aí, naquele momento da raiva, do rancor, da tristeza, da agonia, ela transfere aquela energia negativa para o outro. Sem fazer absolutamente nada. Gente, basta eu pensar mal de algum de vocês aqui, eu estou com várias pessoas, inclusive quero dar aí um grande alô aí a Firmo Filho, a Yara Bezerra, a Ruth Duarte, a Catalene, a Isis Luna, Jussedi, Josete, Renato Cabral, grande Renato Cabral, Célia Santos, Kelly e todos os outros que eu já citei já por aqui. Então, gente, todas as vezes que eu transfiro o mal, eu recebo o mal de volta. Essa energia vibracional, essa vibração que o Hermes Trismegisto disse, tudo vibra. Mas também falou num outro princípio chamado causa e efeito. E para ele, nós temos, por exemplo, o livro Ação e Reação, um livro maravilhoso que eu recomendo, tá? Um livro da literatura espírita, Ação e Reação, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, onde ele fala exatamente da escola de Vingadores. A partir do momento em que eu me conecto com coisas negativas, com vibrações de baixo calão, de baixa escala, de baixa estrutura, o que é que eu faço? Eu desacelero os meus elétrons, produzo noradrenalina, rompo o meu campo búdico e permito que determinadas entidades entrem no meu campo mental e explorem uma coisa chamada defeito ou falha base da minha vida. Perguntado, muito interessante, né? É uma discussão entre os espíritos e tal, os espíritos que estão pesquisando para saber o que é que acontece com essa questão da obsessão, né? Por que que os obsessores vêm e sei lá, influenciam as nossas vidas? E em determinado momento, André Luiz pergunta aos espíritos, junto com outros espíritos que estão assistindo ele, e pergunta o seguinte: mas meu Deus, quer dizer que vocês vêm e influenciam as nossas vidas no que a gente não quer? E os espíritos dizem: não. Nós não influenciamos ninguém no que vocês não querem. Nós influenciamos qualquer um no que já existe dentro dessas pessoas em relação a essas falhas básicas. E o que é que eles respondem, né? Leonel, percebendo que Silas, isso é um trecho do livro, penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade. O Silas, o mentor espiritual que estava perguntando a ele, pesquisando sobre essa questão da obsessão. E Leonel diz o seguinte: sim, aprendemos na escola de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiências rotineiras, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então ele diz o seguinte, que para obsidiar alguém tem que dar chance a isso. E você tem que abrir na sua tela búdica, tela atômica, as portas necessárias, as janelas necessárias para que os espíritos malfazejos entrem e influenciem na sua vida. Toda vez que você desfere o ódio contra alguém, mas esse alguém mereceu, Wagner. Entenda, a primeira pessoa a ser atingida pela treva que você enviou é você mesmo. O ódio é um veneno que nós tomamos, pensando que estamos dando a outra pessoa.
Quando nós transferimos o ódio, o ressentimento, o rancor, a raiva, todos esses sentimentos de baixo calão, nós nos conectamos vibracionalmente. Aí entramos de novo no processo vibracional de Ego Extreme Egisto. Nós entramos na vibração desses espíritos de baixo calão. E eles imediatamente se aproveitam, porque eles aprendem nessa escola de vingadores, que você está sujeito a ser influenciado baseado na tua falha básica. Seja ela o sexo, o ódio, o ressentimento, o apego ao dinheiro, o apego a várias coisas. E isso aí vai te conectar a entidades extremamente pesadas do plano astral. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, minha casa está assim, cheia de espíritos negativos. Eu digo, procure saber que foi você mesmo. Outro dia chegou uma pessoa aqui e perguntou a Pai João, eu geralmente sou a pessoa que trago o Pai João em terra, e Pai João foi questionado, e como eu sou consciente, eu sou sempre consciente, muitas vezes muito consciente de tudo que ele fala, e a pessoa perguntou a ele, Pai João, a minha vida está um inferno, as coisas não dão certo financeiramente, as coisas não dão certo dentro da minha casa, a situação dos meus relacionamentos também não dão certo, eu não consigo arrumar ninguém. E Pai João muito sabiamente olhou para a pessoa e disse assim, minha filha, porque era uma mulher, minha filha, você já analisou o seu comportamento diante da vida? Será que você não está transferindo esse ódio que você tem no coração? Será que você não fica desejando mal às outras pessoas? Será que você não é pouco humilde? E ele foi tocando, né? E esses espíritos são fogo, eles captam o nosso campo mental, as nossas intenções, a forma como nós pensamos, e aí descortina na hora, né? Mas só que de forma bem sutil, porque Pai João é muito sutil, né? Se fosse seu Zé, dizia na cara, mas Pai João não, Pai João, ele é muito sutil. Ele disse, será, minha filha, que você não está fazendo isso? Será que você perdoa o que deveria perdoar? Ou será que você vive guardando rancor no seu coração? Será que você não é uma pessoa muito difícil de se lidar e por isso você está recebendo o retorno disso tudo e abrindo a sua tela mental para que espíritos malfazejos, espíritos enganadores, fascinadores entrem e influenciem a sua vida? Aí ela, né, naturalmente baixou a cabeça, chorou muito e tal, disse, pai, eu acho que eu estou passando por isso mesmo. Mas ainda teve a pachorra, né, e a ousadia de perguntar a Pai João, mas eu estou assim. Foi muito interessante isso, né, porque as pessoas pensam que porque é uma entidade de um preto velho, né, um preto velho geralmente se remete à Umbanda, ao Candomblé e etc e tal, e isso, né, leva as pessoas a perguntarem coisas bem comezinhas, né, bem ligadas a essa coisa mais comum da sociedade e dos relacionamentos humanos, e aí ela disse assim, mas olha, eu estou tão só e tal, e eu gostaria assim de arrumar uma pessoa para mim, Pai João. Será que o senhor não tem um banho energético para eu atrair uma pessoa para a minha vida? Eu vivo tão só. E Pai João de Aruanda disse o seguinte a ela, Fia, veja, Fia, com o tipo de vibração que vosso ser está emitindo para o mundo, eu posso até passar uns banhos de cheiro, porque todo cheiro bom atrai o sexo oposto. Então, se vosso ser botar um perfume, uma alfazema ou qualquer coisa, vai atrair. Se tomar um banho de erva cheiroso, de canela, de cravo e etc., vai atrair, filha. Mas quem é que vosso ser vai atrair para o seu campo mental, se não uma pessoa que vai, ao invés de lhe trazer felicidade, vai trazer infelicidade? Porque vosso ser não está atraindo pessoas do bem. Vosso ser, com o tipo de pensamento que vosso ser tem, vai atrair pessoas que são ruins para vosso ser. Então, muitas vezes, quem é que eu atraio para a minha vida? Espiritualmente, materialmente, porque as obsessões não só são de desencarnados para encarnado. As obsessões acontecem de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado,
de desencarnado para desencarnado, e a auto-obsessão. E toda obsessão, ela começa com a auto-obsessão. Sou eu mesmo causando para mim mesmo os problemas. Sendo pessimista, acordando todos os dias dizendo assim, tudo vai dar errado. Gente, é vibração. Se eu estou vibrando negativamente e dizendo tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. A palavra tem poder, isso até os religiosos falam, né? Até os das religiões tradicionais falam sobre isso, de que essa coisa de dizer palavras, não, hoje eu estou de mau humor, vai ficar de mau humor o resto do dia, né? Ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Lógico, você não está dizendo, você não está chamando essa energia, você não está dizendo que ela existe, então ela vai existir na tua vida. Tudo é vibração, tudo é mental. Já diz a própria Kybalion, as 7 leis herméticas, a primeira lei hermética é tudo é mental. Tudo está aqui dentro da nossa cabeça. Nós construímos o bem e o mal em nós. Então, todas as vezes que eu vibro negativamente, que eu passo alguma coisa para alguém, que eu transfiro alguma energia que é deletéria, essa energia vai se colar no meu campo mental. E aí, eu fiz questão de trazer o próprio Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre o bem e o mal. Tá certo? E ele pergunta assim, como se pode definir o moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, o procedimento que permite distinguir o bem e o mal. Veja, distinguir o bem e o mal não é dizer que o mal existe, o mal é a ausência do bem. O mal é não cumprir as leis divinas. E as leis divinas são muito claras. Não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem a mim. Eu gostaria que alguém mandasse uma macumba de cabeça para mim? Não gostaria. Poxa, então não faça com os outros, cara. Eu gostaria que alguém ficasse inventando coisas ao meu respeito? Não. Então não seja maledicente, não faça isso com ninguém. É tão simples que chega a ser tolo. Porque algumas pessoas não compreendem esses padrões. E aí ele continua, ele tem como fundamento o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Assim ele cumpre a lei de Deus, até por aqueles que são nossos desafetos. Quando nós pensamos bem do outro, dizendo assim, não, isso deve estar equivocado, ou então está acontecendo alguma coisa. Ou então a pessoa tem os motivos dela. Não devemos descartar a possibilidade de que as pessoas que estão em nossas vidas, às vezes fazendo uma coisa que nós não gostamos, detestamos, ou que abominamos, tem a ver com os nossos passados, né? Com as nossas estruturas de existências anteriores, que estão conectados a nós por algum motivo. Ninguém está na nossa vida por acaso. Ninguém aparece de repente e cai de paraquedas na nossa vida. Se apareceu, se caiu, se está lá, é porque tem a ver conosco. Ah, essa pessoa não tem a ver comigo, eu quero desprezar ela. Não adianta. Se ela entrou na tua vida, se de alguma forma faz parte de você agora, você tem que encarar isso e encarar da forma mais pura e mais tranquila possível. Vamos ver no que dá. Se alguma coisa está te fazendo mal, vamos ver, vamos deixar esse barco correr e ver o que é que vai acontecer. Ele ainda pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Pergunta 630 do Livro dos Espíritos, terceira parte do capítulo 1. Então ele vem dizendo o seguinte, o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus, o mal é tudo que é contrário a essa lei. Sendo assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. 631 ele pergunta, o homem pode por si mesmo distinguir o mal do bem? Quer dizer, eu tenho como distinguir o que é ruim do que é bom? Vamos lá, ele diz o seguinte, sim, quando acredita em Deus e quer realmente distinguir um do outro, Deus lhe deu a inteligência para que ele possa fazer essa distinção. 632 ele continua, o homem, por estar sujeito ao erro, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? E ele responde, Jesus disse, façam
aos outros. Aí eu vou repetir a palavra, a frase que eu disse agora há pouco, que é uma frase que Jesus disse, mas o hermetismo já dizia. Os hindus já falavam sobre essa questão de fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Ele diz assim, Jesus disse, faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem a vocês. Tudo está resumido nesse ensinamento. Utilizando-o, não se enganarão. Eu gosto de coisa ruim? Não gosto. Por que está fazendo aos outros? Eu gosto de ser injustiçado? Não. Por que está fazendo aos outros? Não, mas eu estou devolvendo. Isso não se faz. Você está entrando na mesma vibração do outro. Você está se envolvendo na mesma energia deletéria que ele transferiu para você. Então, tem algo errado no reino da Paraíba. Está errado o que você está fazendo. Eu vou devolver o mal com o mal? Não, nós devemos devolver o mal com o bem. É difícil, sabe, gente? Não é fácil não, sabe? A gente receber alguma coisa que a gente não gosta, receber alguma energia negativa, a gente saber de onde provém. Primeiro a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Será que provém daquela fonte mesmo? Isso é uma das coisas que a gente precisa pensar para a gente não ser injusto. Então a primeira coisa é, será que provém daquela energia realmente? Daquela pessoa que está mandando? Porque a gente pode ser injusto, pode cometer uma injustiça, porque pode ser que a pessoa não esteja mandando. Mas outras pessoas mandam sim. Mandam porque receberam. Mas Wagner, não é justo? Não. Pagar o mal com o mal é trazer o mal para si, é baixar a sua própria vibração, é atrair espíritos da escola de vingadores que aprendem que a tua falha base é ser vingativo, que aprendem que a tua falha base é ser apegado, que aprendem que o ódio faz parte de você. Então ele vai estimular o que em você? Amor? Ou vai estimular o ódio? Ele vai estimular o que tem em você. Você está com ódio no coração. Você está com ressentimentos. O que é que ele vai estimular? Ressentimentos, ódio, tristeza, agonia. E tudo isso vem para o teu campo mental. Você vai alimentando aquela história, aquilo vai virando um monstro dentro de você. Então, para a gente ter paz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: poxa, perdoar os inimigos. Mas veja, perdoar não é esquecer. Prestem atenção nisso, porque muita gente confunde isso. Eu vou perdoar meus inimigos e vou chamar eles para jantar comigo na minha mesa. Não é assim. Eu perdoo meus inimigos ficam lá do lado deles, tá certo? Eu não quero o mal deles, eu quero que eles se deem bem. Eu não transfiro nenhum ódio para eles. Mas, por favor, ele do lado dele, eu do meu lado. Se vocês leem o Evangelho, Jesus vem explicando isso. Ninguém pode determinar o mesmo amor, destinar o mesmo amor, que se tenha uma pessoa muito querida, uma pessoa muito achegada, a uma pessoa que é um desafeto nosso. Isso seria também hipocrisia, e estaríamos ali, de certa forma, traindo determinadas leis herméticas e universais, que significa dizer que você está falsificando um sentimento. Isso não é bacana, baixa a tua vibração também e entra na lei de causa e efeito. Nós devemos ser autênticos. Eu não gosto de fulano de tal, não tenho raiva dele, mas também não tenho simpatia, portanto eu não preciso conviver, ficar de mesa, cama, mesa e banho com essa pessoa, comer no mesmo prato que ela, tá convivendo todos os dias, sabendo que uma hora ou outra ela pode me trair e me esfaquear pelas costas. Não, eu não quero isso. Eu não quero essa amizade fina, mas também não desejo o mal. Mas também não fico em cima dessa pessoa o tempo todo, mandando coisas ruins para ela. Tem gente que chegou ao absurdo, gente, de matar bicho, de sacrificar, de acender velas. Essa energia, Wagner, pega? Lógico que pega. A maioria de nós está sujeita a todos esses tipos de energia, gente. Nenhum de nós é bonzinho, não. Então, aonde é que os obsessores chamados por essas pessoas que fazem esses tipos de magia, de demandas e etc., aonde é que eles vão catar? Vão catar no seu defeito base.
E aí descobre, eita, tem uma portinha aberta ali, nem que seja uma fresta, mas tem uma fresta aberta para que eu entre e influencie essa pessoa a ser pior do que ela é. A entrar no campo mental dela e torná-la uma pessoa confusa, cheia de problemas, a tornar ela uma pessoa com depressão e etc. Mas Wagner, isso volta para quem mandou em dobro, dobrado, e aí eu digo aqui como nosso costume aqui no Nordeste, principalmente aqui na nossa região de Caruaru, Pernambuco, vem dobrado feito tapioca. Então, quando você desfere alguma energia negativa para alguém, o outro alguém pode absorver, porque pode estar sujeito às leis kármicas. E aí, ele pode absorver aquilo, e aquilo prejudicar realmente a vida dele. Ou minimamente, ou maximamente, ou de forma mediana, mas vai atingir a vida da pessoa. E a sua que enviou? Como é que fica o comprometimento disso? Muito pior. Você nota a energia de quem envia demanda. É uma pessoa rancorosa, é uma pessoa vampirizada. Você olha para ela, ela não tem cor. Você olha para ela, ela está doente. O primeiro local onde a doença se manifesta é exatamente no teu corpo mental, no corpo mental inferior, transferindo para o corpo astral e depois para o duplo etérico. E isso vai se transformar em doença depois. Geralmente quem tem ódio no coração, quem alimenta tudo isso, desenvolve tumores cancerígenos, problemas gastrointestinais, problemas intestinais, problemas urinários, causando cálculos nos rins, que são pedras que se formam através do plasmar das tuas energias deletérias. Isso se transforma, você monta a tua energia do mal. Eu conheço uma pessoa que tem um problema muito sério de cálculos renais. Interessante que eu fui analisar a vida dessa pessoa. Né? Fiz uma análise, naturalmente eu não fui com curiosidade, mas como a pessoa faz parte do meu ciclo de amizades, eu fui atrás desse comportamento dessa pessoa. Ela é uma pessoa mesquinha, ela é uma pessoa com aquele ódio no coração, aquele despeito de todo mundo, vive falando mal das pessoas, nunca está satisfeita com a vida. E aí o que é que ela faz? Ela plasma no corpo dela, no organismo dela, vindo do duplo etérico, essas pedras como cálculos renais, que ela não consegue absorver, porque simplesmente ela guarda. Ela não é mesquinha, ela não é mão de canguinha, ela não guarda tudo. Se ela guarda tudo, ela guarda o cálculo renal lá. Um outro dia estava com suspeita de um tumor. Que são coisas que se avizinham do seu processo mental, vão se adensando no seu duplo etérico e que se transformam em doença diante das estruturas dos chakras, que são sistemas que controlam seus órgãos internos. São sistemas energéticos que estão instalados no nosso duplo etérico, que transferem para os seus órgãos, cada um a per si, para ou criar saúde, ou então transferir doenças que você mesmo está absorvendo através do seu ódio, através da sua raiva, através do seu rancor, das pessoas que lhe fizeram mal. Wagner, mas me fez mal, vai ficar por isso mesmo. Gente, tem uma lei que é fantástica, que é a lei da causa e efeito. Quem fez aqui, paga aqui. Mas Wagner, eu vi já muita gente desencarnar sem nunca ter pago nada. Nas outras existências, quando eu digo aqui, não é só em uma existência. Quantas pessoas não estão passando por problemas kármicos hoje, problemas físicos, de incapacidade intelectual ou de restrição intelectual, problemas de deficiências generalizadas, visuais, auditivas, de mobilidade. Isso porque adquiriu karmas em outras existências. Wagner, quer dizer que as pessoas são... Não necessariamente. Às vezes as pessoas escolhem vir com determinadas limitações para poder provar a si mesma que é capaz de superar determinados desafios que a vida no mundo tridimensional oferece.
Mas a maioria tem sim karmas a cumprir aqui. Então tudo que se faz aqui, gente, se paga aqui. Então não adianta tu tá transferindo ódio para ninguém. Quem tá adoecendo é tu. Você que está pegando todo esse karma, essa estrutura, esse ódio, colocando dentro do seu coração, colocando dentro do seu duplo etérico, que vai transferir doenças para você e que você vai se estrepar todinho. Eu digo sempre assim, gente, até para a gente entender de forma bem crua e nua. Não existe nada que não tenha consequência nessa vida. Se a gente transfere ódio, a gente recebe ódio. Se a gente transfere rancor, a gente recebe rancor. Coloca o teu coração para amar, criatura. Para que ficar com rancor? Se a lei kármica ela é perfeita, tu não precisa fazer nada como vindita, como vingança, como ódio de ninguém, porque a vida se encarrega de corrigir os padrões. Você não precisa fazer nada. Justiça com as próprias mãos é uma grande bobagem que a gente faz. Mas Wagner, mataram meu filho, eu tenho que matar fulano de tal. Você acha que a morte existe? Na hora que você mata o assassino do teu filho, você está botando no plano astral mais um marginal que vai ter muito mais atividade espiritual maligna aqui na Terra do que se tivesse encarnado. Se tivesse encarnado, estaria numa prisão pagando pelo crime que cometeu. Já quando vai para o plano espiritual, se torna um marginal no plano espiritual, que vai para a escola de vingadores, como essa que eu falei para vocês em ação e reação, e que vai atingir a sua vida psiquicamente, transformando você em um depressivo, transformando você em um ansioso, transformando você ou modificando a tua vida para pior, para sempre. Então significa dizer que a morte não existe, não adianta matar ninguém. Ah, eu estou com ódio de fulano, vou matar fulano. Eu quero que morra. Só esse eu quero que morra, você está transferindo alguma coisa para o outro e essa energia vai voltar. De forma inevitável para você. Kardec ainda perguntou aqui, ó. A regra do bem e do mal também pode ser chamada de reciprocidade ou de solidariedade. Entretanto, um homem não pode ter reciprocidade ou solidariedade para consigo mesmo. Sendo assim, ele encontra na lei natural um guia seguro para distinguir o bem do mal? Quando alguém, os espíritos respondem, quando alguém come em excesso, isso lhe faz mal? É Deus quem dá ao homem a medida do que ele necessita. Sempre que ele ultrapassa essa medida, ele é punido. Então, quer dizer, o ódio que é transferido para o outro de forma desmedida, ele tem punição. Mas a punição é da consciência. A pergunta 621 é muito clara. Onde estão as leis de Deus? E os espíritos respondem, na consciência dos homens. É Deus quem castiga? Não. É você quem castiga a si próprio, porque você é feito da estrutura do fluido cósmico universal. Se você faz parte desse universo como um todo, você está sujeito às leis desse mesmo universo. O que você tira de quantum de energia, você precisa repor de quantum de energia. Então significa dizer que não tem nada sem consequências. A punição vem do próprio retirar que você fez. Você tirou alguma coisa. Se você retirou, tem que colocar de volta. A punição é essa. O pecado, peccare, tá certo? Do latim peccare, significa deixar de fazer, tornar carente algo, retirar algo sem repor. Tudo que você tira sem colocar de volta, você um dia vai ter que colocar. Se chama lei de ação e reação, ou melhor, a lei de causa e efeito. Tem algumas perguntas aqui. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Eu vi, ó. O mal por si se destrói sozinho. Beatriz, Beatriz, tudo bom, querida? É isso aí, querida. A Amélia entrou também. Um grande abraço para a Amélia. Tá? Todo mundo. Marisa Souto também. Fantástico. Edja, Carla também. Tá todo mundo aqui, que coisa boa, coisa maravilhosa. Gente, vocês podem perguntar se vocês quiserem, tá? Então, continuando aqui, por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Quer dizer, por que Deus... tem um questionamento que é muito fantástico, gente. Né? Vamos fazer uma elucubração, né? Vamos pensar juntos.
imaginar juntos tudo isso? Vamos lá. Deus é o criador de tudo. Concordam comigo? Concordam? Tudo certo. Deus criou tudo. Então Deus criou tudo que existe. Sim. Então Deus criou o mal? Deus criou o demônio? Será que o mal serve para nos corrigir? Será que tudo isso que está acontecendo não tem um propósito muito sério em nossas vidas? Será que o próprio mal não corrige a nossa rota? Às vezes coisas que acontecem conosco não são apropriadas para nós passarmos naquele momento, para aprendermos a sermos seres melhores e evoluídos no futuro? Será que o sofrimento ou a dor que nós sentimos é para aprendermos a lidar com a vida da melhor forma? Será que não é isso? Não é essa a mensagem que tem que ser dada? Deus não criou o mal, gente. O mal está dentro do próprio homem, já dizia o próprio budismo. O budismo diz que o mal está inserido no homem. O mal não foi Deus quem criou. Nós é que desorganizamos as leis universais, transformando aquilo que poderia ser muito bom em uma coisa muito ruim. Às vezes uma bela lição que poderia ser dada é transformado em uma dor, em uma coisa, ai meu Deus, eu vou morrer, e não sei o que, blá blá blá. Gente, às vezes são lições preciosíssimas que nós recebemos e que precisamos aproveitar essas lições fantásticas, maravilhosas, sutis, que a vida nos aplica de vez em quando, para nós acordarmos e dizermos assim, puxa vida, precisamos corrigir a nossa rota, fazer a coisa diferente. Então, por que o mal moral está na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? E os Espíritos dizem, já dissemos que os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Está na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Tanto pior para ele se escolhe o caminho do mal. Sua caminhada será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. Se não houvesse rochedos, não compreenderia que existem corpos duros. O espírito precisa adquirir experiência e para isso é necessário, que é exatamente o que eu falei, que conheça o bem e o mal. É por isso que existe a união do espírito com o corpo físico, que é para a gente entender como funciona, para a gente valorizar a nossa evolução espiritual. Isso é que é, assim, um negócio maravilhoso isso, sabe, gente? A Beatriz falou outra coisa aqui também, não sei, vamos ver aqui o que ela perguntou. O Wagner, quando uma pessoa começa a emanar energias negativas dela para você, você começa a sentir as vibrações ruins dela, sem estar próximo dela. Beatriz, eu falei nisso até no começo, né? A gente sente tanto quanto a gente dá margem para isso. Quando a gente abre o nosso campo mental, quando nós rompemos a nossa tela búdica, veja, o seu corpo e o seu espírito, ele é blindado de dentro para fora. A única pessoa que tem a chave dessa porta da sua tela atômica, a sua proteção natural contra qualquer influência espiritual, seja ela encarnada ou desencarnada, a chave está em suas mãos. Quem pode abrir é você, ninguém mais. Então, se você está sentindo a vibração de alguém emanou alguma energia, é porque de alguma forma você psiquicamente, mentalmente, consciencialmente sente que deve alguma coisa a essa pessoa, ou a ela ou a alguém outro qualquer, que você terminou absorvendo essa energia. Beatriz, eu não estou dizendo que você faz mal a alguém, absolutamente. Uma das pessoas que mais sofre ataques, tá? É esse que vos fala. Eu recebo ataque todas as semanas. Por quê? Porque eu sou um ser humano ainda, sou cheio de falhas, cheio de compromissos kármicos. Então, quando as pessoas desferem alguma energia negativa para mim, eu sinto vibracionalmente essas energias chegando a mim. Eu sinto quando os espíritos, um ou outro, chega para me atingir. Essas semanas mesmo, eu tive uma forte labirintite que não me acometia há 5 anos. Sabe o que eu descobri? Que eu nunca tive labirintite.
que nunca foi uma crise de labirintite, porque crise de labirintite não passa de uma hora para outra. E simplesmente, quando eu comecei a fazer minhas preces, comecei a tomar meus banhos energéticos, comecei a sintonizar em coisas positivas e mudar o meu teu vibratório, sumiu simplesmente a labirintite. O que significava dizer que era algum espírito no meu campo mental me influenciando vibracionalmente. E eu estava sentindo essa vibração e por isso estava me sentindo zonzo. Eu ia dirigindo o carro, eu tive que encostar o carro, porque senão eu bateria no carro, porque eu vi tudo rodando. Isso era a entidade que estava enganchada em mim, no meu campo mental. Do mesmo jeito, uma pessoa pode transferir um ódio tão grande para você e você sentir essas emanações vibratórias. Para isso, Beatriz, você tem tudo para vetar. O que a gente chama de defesa psíquica. Inclusive, o nosso grande companheiro, amigo, agora amigo, muito amigo, Fábio Naza, tem um curso que é fantástico, se chama Defesa Mental, no Instituto Vida Plena. Eu recomendo. Nós traremos alguns cursos de lá de São Paulo para cá, como apometria, como os cursos de mediunidade holística, que é uma mediunidade sem conexão a qualquer religião, desenvolvimento mediúnico holístico. Nós vamos trazer também o curso de formação do campo de força, alguns outros cursos lá do Vida Plena em São Paulo. Agora em janeiro eu vou estar viajando para São Paulo e vou trazer essas novidades para cá, umas novidades bem bacanas, de formador de mesa, de formador de dirigente de mesa apométrica e etc. Quer dizer, nós estaremos trazendo essas coisas para cá. Mas é simples, Beatriz, se você quiser, depois você entra em contato comigo, que eu vou te ensinar uma forma de se defender mentalmente, psicicamente. Mas a gente não está não pode evitar que isso aconteça. Isso vai acontecer na sua vida. Se sentir mal faz parte dessa nossa questão mediúnica, né? Quanto mais conectado a essa espiritualidade, mas nós recebemos esses ataques espirituais. Todos recebem, só que uns sentem muito, outros não sentem nada. Outros reputam a uma doença e vão para o médico. E chegam no médico lá, o médico bota você de cabeça para baixo, faz tudo quanto é de exame, mas aquele mal que lhe acometeu não é físico, ele é espiritual, portanto você não vai ser identificado nada em você, no seu corpo físico. Eles fazem todo tipo de exame, colocam você de cabeça para baixo, endoscopia, faz tomografia, faz não sei o quê, oferece sua pressão, você não tem nada, fisicamente falando. Mas espiritualmente você tem alguém conectado no seu campo mental. Foi o que aconteceu comigo. Então muitas vezes, sabe, gente, acontece sim de a gente ser acometido pela invasão espiritual, energética de algum ser. Às vezes ambientes transformam você numa pessoa energeticamente deficitária. Você ir em algum ambiente que absorve sua energia, que suga sua energia. Outro dia eu fiz uma live sobre isso. Então, por exemplo, prisões, hospitais, manicômios, locais com muita gente, bares, restaurantes, shopping centers e tal, todos esses locais de show onde se aglomera muita gente e tal, todas essas aglomerações sugam sua energia. Ali tem uma psicosfera e dependendo do tipo de psicosfera, quer dizer, do tipo de energia que ali se emana, por exemplo, o hospital. Você quando vai no hospital tem o quê? A energia da tristeza, né? A saúde é abalada, ali as pessoas estão em processo de cura ou então em processo de morte, né? Então ali tem uma energia que se você for muito sensível, você vai ser sugado nessa energia. Então para ir para um local desse, se você conhece de defesa psíquica, você vai saber se proteger dessas energias deletérias. Portanto, você sofre menos esse processo energético negativo, porque você vai preparado, você faz o seu campo de força, você monta uma mandala sobre você se reestrutura energeticamente e vai preparado, com pensamentos positivos, vibrando no bem, chamando, fazendo suas orações, suas preces. Então a gente precisa saber lidar com as energias que permeiam os ambientes onde nós frequentamos. Então é fundamental a gente trabalhar todas essas energias e saber aonde nós estamos frequentando, tá? Eu vou para algum local onde eu sei já de antemão que aquele local é perigoso energeticamente, eu tenho que me prevenir, né? Então eu tenho que ir psicamente. A gente vai deixar de sair? A gente vai deixar de ir para os locais? Não!
Ah, não tem gente que está mandando macumba de cabeça. Ah, sempre vão mandar, gente. Vocês fazem parte do mundo tridimensional, onde as pessoas se indispõem com você, as pessoas um dia vão pisar no teu pé, alguém vai pisar, ou você vai pisar no pé de alguém, e esse alguém vai transferir uma energia negativa para você. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas, tá? Vocês fazem parte de um mundo tridimensional, onde nós trocamos energias o tempo todo. Não adianta, você vai sempre trocar energia com as pessoas. Isso não é uma panacea, não se pode mais sair de casa, não se pode mais fazer isso, não se pode mais fazer aquilo. Você pode tudo, desde que você se previna. Por isso que é tão importante, ao falar com alguém, ao comentar alguma coisa com alguém, ao transferir alguma energia para alguém, transfira energias do bem. Se alguém, essa semana mesmo eu vinha passando com o carro e tal, ia parando no local, quando eu ia parando, uma senhora passou de vez com o carro e quase batia no meu carro. Eu na hora, tomei o susto, e no susto que você toma, você tem muita vontade de chamar um palavrão, de dizer alguma coisa que, sei lá, atinja o outro energeticamente, porque você recebeu um susto naquele momento. Então suas energias baixaram naquele momento. O que foi que eu pensei? Eu digo, gente, eu preciso elevar o padrão nesse momento. Agora isso é fração de segundos, tá, gente? A gente tem que estar muito preparado para isso. Então em fração de segundos eu disse, puxa vida, eu tenho que emanar amor para essa pessoa. Eu não tenho que emanar coisas ruins. Eu não tenho que chamar um palavrão nesse momento. Eu não tenho que dizer nada. Então eu olhei para a pessoa com a vontade de dizer um palavrão, mas foi o que eu fiz. Eu sorri. E eu dei aquele sorriso assim. E fiz assim com as mãos. E a pessoa no carro disse, desculpa. Eu digo, tá tudo certo. Então são essas coisas, que nos protegem. É a nossa boa vontade de não transferir o mal. É a nossa boa vontade de transferir energias que são positivas ou energias favoráveis, que eu não gosto desse negócio de energia positiva ou negativa, que isso não existe. Existe energia. Ela é bem conduzida ou mal conduzida. Por exemplo, são os elementais que conduzem essa energia deletéria, vibracional, transformando elétrons em radicais livres ou elétrons em fótons. Dependendo da vibração, se ela é mais acelerada ou menos acelerada. Se ela é mais acelerada, ela é do bem, ela transmite fótons. Ela transmite endorfina para você, que é o hormônio da calma, da tranquilidade. Ela na realidade acalma você, tranquiliza, acalma o seu ser. Então você elevou o padrão vibratório, começou a vibrar mais fortemente, fótons aparecem e você se sente tranquilo, você se sente saudável, seus órgãos começam a funcionar bem. Se você começa a vibrar baixo, com uma vibração muito lenta, começa a distribuir elétrons, ali começa a surgir os radicais livres, e aí os elementais vão lá e distribuem coisas deletérias para você. Mas porque eles querem? Não. Os elementais, eles fazem parte da natureza. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. Então a energia não é negativa ou positiva. Ela é bem orientada por você mesmo ou mal orientada por você mesmo. Então o bem que eu desejo, a simpatia que eu tenho, a energia vibracional, que todos têm isso nesse ano de 2021. É essa energia vibracional que, por exemplo, nos afasta dessa forma mais rígida da doença da Covid, de qualquer outra doença que surja. É essa energia vibracional vibrando em altos padrões que evitam que você adoeça, que você entristeça, que você deprima. É vibrando positivamente. Quando alguém lhe perguntar como está a sua vida, tem gente que diz, está uma porcaria, minha vida está de mal a pior. O que foi que você fez? Você diminuiu o seu padrão vibratório, você transformou a sua vida numa vida ruim, e ela vai ser ruim porque você disse que ia ser ruim. Então os elementais foram lá, vibraram negativamente naquilo, distribuíram noradrenalina para você. Você vai ter um hormônio do estresse dentro de você, que vai mexer com seus radicais livres. Você vai começar a empobrecer energeticamente. O seu sistema endócrino vai começar a funcionar de forma errada e você vai adoecer. É assim que funciona. Não tem outra coisa, gente. E a própria medicina já está reconhecendo isso quando fala das doenças psicossomáticas.
as doenças que somatizam no seu organismo, porque você pensa nelas, porque você vibra nelas. Percebe? Então, quando você vibra alto, no bem, sorrindo, não, é aquela história, né? Eu tô lascado, mas tô feliz. A situação tá ruim, mas eu tô bem, tá tudo certo, tá tudo bem, vai melhorar. Quando você vibra nesse padrão, você produz fótons. Os elementais pegam os fótons e jogam em cima de você. E a tua vibração energética melhora. Teus chakras começam a vibrar positivamente, transferindo para os teus órgãos internos saúde, bem-estar, harmonia. Percebem isso? Quanto mais pessimista, pior você fica. Quanto mais otimista, alegre, feliz e tal, benfazejo, falando coisas positivas, mais você aumenta a tua capacidade de ser saudável, de ser melhor. É por aí que funciona. Não tem segredo. É assim que funciona todo o processo, tá? O Eja está dizendo aqui, como Augusto disse, se melhorar estraga. Exatamente, Eja, é exatamente isso. Beatriz disse assim, é captada pelo seu padrão vibratório de você e de sua casa. Sim, com certeza. Você tem que aumentar o seu padrão vibratório. Catarina, Beatriz, muito bom, esclarecido sua palestra, agradecida. Eu agradeço a vocês. É verdade, é preciso que estejamos sempre conectados com vibrações positivas. Disse Kátia, né? Bom, gente, quero agradecer demais a vocês a live de hoje. Vai ser a última live do ano, tá certo? Nós voltamos em janeiro. Quero desejar a todos vocês um feliz 2021 e que nós elevemos essa vibração, não transmitamos para ninguém energias ruins, deletérias, tristes, não transmitamos ódio, transmitamos amor, até para aqueles que nos fazem mal, tá? Coloquemos na nossa cabeça que o mal por si se destrói. Se tem um mal da tua vida, pensa assim, puxa, eu não preciso ser o paladino da justiça, eu não preciso ser eu que vou lá tomar satisfações com o mal. Não, o mal vai se destruir por ele mesmo se for realmente o mal. E talvez seja uma grande lição para a sua vida, talvez seja um recomeço para a sua vida, talvez seja uma renovação da sua vida, tudo que está acontecendo. Então, vibremos nesse padrão, e não no padrão do mal, não no padrão da tristeza, do ressentimento, da agonia. E que nesse 2021 nós consigamos, sei lá, ver nessa nova terra, porque na realidade nós estamos numa nova terra, com a nova filosofia de vida, com a nova forma de vibrar, que nesse novo ano nós tenhamos realmente ventos mais auspiciosos, mais do que foi em 2020. Tá? Sempre querendo o melhor. Tem um ideograma, ou tem uma palavra em japonês chamada Kaizen. Kaizen significa que hoje é melhor do que ontem, mas é pior do que amanhã. Então, hoje, que seja pior do que amanhã, tá? Que amanhã seja muito melhor. Então, que o ano de 2021 seja uma melhora contínua, Kaizen, tá? Uma melhora contínua. E que o ideograma do hoje, tá? A mesma palavra, né? Do hoje melhor do que ontem, mas pior do que amanhã, se estabeleça em nossas vidas. Nós temos que ser melhores a cada dia, dando um passo, mesmo que seja de formiguinha, à frente, rumo ao infinito e além, como dizia aquele, sei lá, super-herói, quer dizer, ao infinito e além, né? E ao infinito e além, com todas as coisas maravilhosas que nós precisamos trazer para a nossa vida em 2021, que tragamos otimismo, paz, segurança, amor e tudo de bom para a nossa vida. Beijo forte no coração, feliz 2021 para todo mundo. Nos encontramos no próximo ano. Tchau, tchau, valeu!